Então, que a paz de Jesus envolva a todos os presentes, com corpo e muitos mais, que aqui se encontram só em espírito. Muito bem-vindos a todos. Estamos a estudar o livro de Jesus para os que sofrem. Estamos no capítulo 6, que fala de um mandamento de Maria. Este foi um dos livros, de cerca de 150, que o seu autor nos deixou. Falamos de Clóvis Tavares, mais precisamente Sebastião Clóvis Tavares, professor, escritor espírita e palestrante. Era brasileiro. Partiu para a pátria espiritual em 13 de abril de 1984. Havia nascido em 20 de janeiro de 1915. Ao longo de sua vida, Clóvis Tavares manteve um convívio, uma linda amizade de mais de 30 anos com Francisco Cândido Xavier. Então, vamos ao capítulo 6, o mandamento de Maria. Então, disse sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Foi há alguns anos, mais precisamente em 1978. Pedreiros e carpinteiros trabalhavam em pequenos serviços de reforma de nossa casa. Paredes improvisadas de madeira separavam alguns aposentos para que os operários pudessem realizar seu serviço mais livremente. Estava eu, no meio cômodo, em obras, absorvido em tarefa escolar. O relógio marcava pouco mais de 11 horas. Pouco antes, os trabalhadores tinham começado a almoçar e conversavam animados. Foi quando, percebendo que o mais velho deles buscava levar algo de sentimento religioso a seus companheiros, suspendi por momentos a correção de provas. E ouvi uma explanação evangélica em termos simples, mas aureliados de fé e sinceridade. Reproduzo-a aqui com o máximo de exatidão de que minha memória é capaz. Pois é, irmãos, disse o trabalhador mais idoso, no caminho espiritual o que importa mesmo é obedecer ao que é justo e certo. E ser fiel a Deus, eu acho. Por isso, não me esqueço do mandamento de Maria. Mandamento de Maria? Perguntou um companheiro em tom de estranheza, mas de interesse. Sim, meu irmão. Chamo o mandamento de Maria ao único mandamento dela, único que o Evangelho registra. Foi numa festa de casamento em Caná de Galileia, na terra e no tempo de Jesus. Fez pequena pausa, resumiu episódios da solenidade e continuou. O mandamento de Nossa Mãe Santíssima é este. É breve e completo. Fazei tudo quanto ele vos disser. E explicou, em singela linguagem, temperada de fervor e humildade, que o mandamento de Maria é, na verdade, obedecer a Jesus e fazer tudo o que ele nos ensinou. Claro que estamos a falar, nós nos lembramos das bodas de Caná, naquele casamento entre judeus,
com convidados muito especiais, entre eles Jesus, seus discípulos e sua mãe. Claro que, numa dada altura, faltou aquilo que é o mais importante para os judeus em cerimónias. Faltou o vinho. E aí Jesus fez o seu primeiro fenómeno espiritual, transformando água em vinho. Continuando. Recolhi-me a um quarto ainda em uso e pus-me a pensar. A citação evangélica do humilde trabalhador estava correta. Onde aquele ancião, tão simples, encontrara tal equação espiritual? Tê-la-ia ouvido em alguma prédica? Em algum sermão? Em alguma pregação? Teria lido algum comentário sobre as bodas de Caná? Ou seria dedução de suas próprias leituras da palavra divina? Não sei. Não quis perguntar-lhe para não interferir em sua liberdade de evangelizar seus companheiros de trabalho. Mas guardei-lhe a lição profunda e preciosa. Aquele velhinho, católico, suponho, semeara lições de espiritualidade entre seus companheiros, em momentos breves de interrupção do trabalho para modestas refeições. Há quem use esses minutos ou essas horas de modo bem diverso. Às vezes, até de maneira impiedosa e cruel, semeando conflitos ou esmigalhando a honra e a privacidade dos outros. Eu me encontrava alquebrado, encontrava-me cansado, abatido e enfermo. Tinha chegado recentemente de hospitais, após dolorosas cirurgias. Alma e coração, porém, estavam mais tristes e doentes que o meu próprio corpo. Aquelas palavras do simpático ancião, entretanto, suavizaram meus padecimentos íntimos. Foram brando refrigério, inclusive para minhas dores físicas. E desde aquele dia sempre recordo a luminosa síntese de sabedoria e amor de Nossa Mãe Santíssima. Ela nos encaminha para seu Filho, Nosso Senhor e Mestre. Ela nos ensina que no enviado do Altíssimo está o caminho, a verdade e a vida. Em muitas horas de provação, de saudade ou de dor, me tem vindo à memória a sinopse, o resumo de luz do bom velhinho. Sinto então quanto as palavras de Nossa Mãe Santíssima podem socorrer-nos nas lutas de nossa renovação espiritual. O endereço é obediência a Cristo. Obediência consciente, bem sabemos, e voluntária, sincera, desimpedida, amorosa. É certo que aquelas palavras de fé me alcançaram em tempo de provação, mas é verdade, igualmente, que constituem uma bênção para as horas de alegria, de paz ou de trabalho. Creio que assim também pensa o brilhante poeta e venerável confrade Amaral Orneias, quando, no Parnaso de Além-Túmulo, livro de poemas de Francisco Cândido Xavier, nos faz sentir a grandeza dos silenciosos ofícios da Santa Mãe em favor da própria humanidade. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
É muito difícil, então, para mim, e de muita responsabilidade, falar de Jesus. Esse ser maravilhoso que veio até nós para nos ajudar, exemplificando tudo o que existe em nossa vivência. Mas eles, os nossos amigos, que nunca nos abandonam, deram uma ajuda sobre este tema. Então, este singelo texto, esta singela mensagem de Clóvis Tavares, mostra-nos uma evangelização simples, mas muito profunda, e numa linguagem singela, temperada de fervor e de muita humildade, numa conversa entre operários, durante uma modesta refeição. Mas este ensino de Mãe Maria, este mandamento de Nossa Mãe, o fazei tudo quanto Ele vos disser, não se aplica somente no mandamento de Maria. Aplica-se a tudo o que vem de Jesus. Ao longo da vida de cada um de nós, aplica-se a tudo o que vem de Jesus, ao longo da vida de cada um de nós. Já que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, é o exemplo máximo que o Pai enviou para nos ajudar, através do exemplo de vida que deu entre nós, quando esteve entre nós. Mas alguém também nos fala de Jesus, dizendo-nos que ele foi um marco na história. Foi o único ser que conseguiu dividir a história da humanidade no antes de e depois de Cristo. Também Joana de Ângeles nos diz, reforçando, que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. E Francisco Cândido Xavier nos diz que Jesus é a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. E do Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem e à mulher para lhes servir de modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Ele nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque Jesus estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. E continuando, em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho para o Pai. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é o caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. A verdade que liberta. Ele é a verdade que liberta. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância. Jesus não fala apenas a verdade. Ele é a verdade. Fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Somente através da fé em Jesus podemos voltar a ter vida espiritual.
nascendo de novo, Ele nos une e nos produz a comunhão de ideias com o Pai. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Não é mesmo? Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita um dia. É toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de nosso Pai, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma vida nova, um rumo e um fundamento firme na verdade. E para terminar este singelo trabalho que me ajudaram a fazer, me ajudaram a compilar, eu tinha aqui 3 perguntinhas feitas a Jesus, que vi nos Horizontes da Verdade, um livro de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E a primeira: Senhor, quero ouvir-te, porque passo por tribulações sem conta e, ouvindo-te, aprenderei a falar no ritmo do bem em que vives. Abrirei os meus ouvidos à tua voz e o meu coração à tua vontade, para que possas fazer de mim o que pretendes que eu seja. Então, meu irmão, ouve, mas vê primeiro que o meu caminho é difícil, é estreito. Larga é a estrada dos ímpios. Posso mostrar-te o roteio que te liberta. No entanto, tens de caminhar com os teus próprios pés. Pois, nós temos que fazer sempre a nossa parte. Mesmo que sintas a indiferença de alguém, mesmo que a ignorância te fira, mesmo que a maledicência faça o teu irmão esquecer a postura cristã, não deixes transparecer a revolta no que dizes. Procura pensar, falar e viver o perdão. A outra pergunta: e o que farei se, mesmo seguindo os teus preceitos, for ofendido, desrespeitado, apedrejado e esquecido? Cumprindo o teu dever, terás a melhor das companhias do mundo, a consciência. Se estiveres bem com ela, estarás bem com a harmonia divina em todos os rumos da criação de Deus, porque estarás em perfeita concordância com o Criador. Vejo que te preocupas em demasia com os factos exteriores, deixando o teu mundo íntimo para segundo plano. Faz o contrário e começarás a sentir-te melhor em todos os aspectos. Uma serenidade indescritível tomar-te ao domínio por dentro e uma voz te falará de uma felicidade próxima. Assim, eu sou aquele que sempre está presente nos pensamentos, nas ideias e na boca de todos vós, porque me pertenceis por direito divino, fazeis parte do meu rebanho. E a última: Senhor, e quando eu precisar da tua ajuda, onde buscar-te? Nos fios dos pensamentos, na disposição de servir e de amar. Saibas, meu irmão, que o ambiente que facilita a conversa comigo é o ambiente da oração. Aprenda a orar, que a prece sempre foi, é e será sempre a luz da alma. E nós?
já seguimos a Jesus? Nós já somos daqueles que têm mais responsabilidades, pois já frequentamos a sua escola. Estamos aprendendo as suas coisas, a sua doutrina e a exemplificação de toda a sua vida terrena. Que Ele nos possa, ou melhor, que Ele possa ter paciência com cada um de nós. E que possamos seguir e continuar a tê-lo conosco em cada dia da nossa vida. Muito obrigado por me terem ouvido e que Jesus fique conosco.